Muito bem, meus queridos. Como eu disse, né, iniciamos ontem aí, domingo, dia 28 de março de 2021, o que nós poderíamos dizer ser, né, a semana mais importante, né, do ano, né, a celebração aí da última semana de Jesus, né, sobre a terra. E antes dele ser morto, né, ali na cruz, sepultado e ressuscitar no domingo de Páscoa, né? Então, a questão é que muitos cristãos, né, já têm até mesmo feito dessa comemoração, né, dessa semana, né, algo fútil, né, algo sem valor, e passa, né, desapercebido aí também na vida da maioria, né? Em tempos normais nós podemos perceber que a Semana Santa é um tempo de bebedeira, né, onde as pessoas aproveitam muito para beber, para se divertir, e a questão de Jesus Cristo é deixada de lado, né? Com relação aos crentes, né? Até mesmo com relação aos crentes, infelizmente em alguns lugares também isso acontece, não a questão da bebedeira, mas também a falta de valor, né, de interesse por esse tempo tão valioso para nós, como o pastor bem mencionou aí na sua oração. Então, a gente deve, nesse período, né, fazer aí a devida consideração, né, com relação ao que Jesus fez. É uma pena que para muitos não é assim. Então, uma pena se não fosse uma tragédia para muitos com relação a isso. Então, o assunto mais comentado nesse momento, né, os irmãos têm acompanhado aí, o assunto mais divulgado em rede nacional, na televisão, e tem viralizado aí nas mídias, né, sociais, o assunto mais comentado nesse tempo não deveria ser aí o novo coronavírus, né? E aqui, desde já dizer, sim, nós devemos manter todas as medidas, né, tudo que nós pudermos fazer, o que tiver ao nosso alcance, devemos fazer, seguir as recomendações aí dos órgãos competentes na área da saúde, para evitar aí o alastramento do contágio que tem tragicamente, né, sido letal para milhares aí de brasileiros e também de outras pessoas pelo mundo afora, né? Então, essa pandemia, ela não é brincadeira, e alguns daqueles que nós amamos, né, de fato estão sofrendo na pele, né, com essa doença, ou vivendo sob o risco de contraí-la, né, porque estão na linha de frente, estão trabalhando, muitos precisam sair de casa para trabalhar, né, não são todos aqueles que podem de fato ficar em casa. Então, correm o risco aí aqueles que também trabalham na linha de frente, né, que socorrem os doentes, que procuram aí os hospitais e postos de saúde. E é trágico de fato o momento que nós estamos vivendo, né, muito trágico. Por isso, nos cuidemos, oremos bastante, né? Oremos muito, peçamos ao Senhor que Ele tenha misericórdia. Mas a tragédia maior, né, do que ser contaminado aí pelo SARS-CoV-2, né, que é o nome do novo vírus, ou morrer de Covid-19, né, que é a doença aí causada pelo novo coronavírus, tragédia maior, extremamente maior, é morrer sem arrependimento e fé, né, na vida e na obra de Jesus Cristo, que foram seladas aí na última semana, né, dele aqui nesse mundo, ao qual ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido para o pecado. Então, para nós, não desperdicemos, né, essa semana, né? E para aqueles que estão ao nosso redor, devemos fazer o mesmo alerta, né? Não desperdice essa semana, né? Então, dê a atenção devida à última semana de vida de Jesus sobre a terra, né? A sua vida, a vida abundante, vida eterna, deve se agarrar com fé e esperança ao que Cristo conquistou ali na cruz, no final dessa semana, né, no final da semana da paixão, e sacramentou ali com a ressurreição no domingo de Páscoa. Então, algo ainda mais fora do comum está acontecendo esse ano, né? Infelizmente, ano passado também já foi assim, né? Então, algo que a nossa geração, ou mesmo as gerações dos nossos pais e avós, jamais experimentaram em todos os nossos anos de existência, né? Nós não poderemos novamente nos reunir, né, pública e coletivamente, para celebrar a vitória, né, a celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, né? A igreja não poderá realizar os seus cultos de celebração da Páscoa de forma pública e coletiva.
Então, em épocas normais, né, ano 2019, por exemplo, a partir de quarta-feira, geralmente nessa semana, nós temos em nossas igrejas, né, cantatas e muitas outras apresentações com relação aí à última semana de Cristo, né, aqui nessa terra, né, nesse mundo, a vitória de Cristo sobre a morte, né. Então, infelizmente, aí assim, em épocas normais nós estaríamos essa semana aí já nos programando, né, para ver alguma coisa com relação à Páscoa para ser apresentada, né, na igreja, né, cantata, mensagens de Páscoa, celebração da ceia do Senhor, né, que nós fazemos no domingo da Páscoa, né. Então, nas reuniões de nossa igreja, né, em tempos normais agiríamos dessa maneira. Mas esse ano, né, por medidas aí de saúde, né, e nós aí tomados de amor, infelizmente não poderemos estarmos reunidos presencialmente, e isso não sei para os irmãos, mas é de partir o coração, porque eu acredito que o desejo de todo crente é manter comunhão uns com os outros, é a alegria de estar, né, presente ali no lugar de culto, né, em comunhão com os irmãos adorando ao Senhor. Entretanto, meus irmãos, diante de tudo isso, o que eu desejo fazer, começando hoje, né, com esses devocionais, é caminhar com vocês através da última semana do Senhor, né? Eu quero convidar você, irmão e irmã, né, a ler comigo o diário, né, nós podemos dizer assim, que traz as cenas, né, dos últimos dias aí de Jesus ou da última semana de Jesus. Então, a minha oração, né, é que nenhuma das ovelhas amadas de Cristo sob os meus cuidados aqui na Igreja Batista Regular Getsemane, e por extensão que nenhum amigo ou irmão e irmã de outra igreja, né, que porventura tenha acesso então a esses devocionais, deixe de dar a devida atenção à maior e mais importante notícia aí de todos os tempos, né? Assim como Paulo escreveu a Timóteo, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, eu espero em Deus, né, ver com os irmãos a cada dia o passo a passo de Jesus até chegar lá na cruz, né, começando hoje e até o domingo que vem, domingo de Páscoa, né, narrando e também comentando aí a última semana do Senhor, conforme nós a encontramos nos relatos dos evangelhos, né, que o Senhor então me dê saúde, disposição e força para cada dia trazer a você aí um passo a mais do amor de Jesus pelas suas ovelhas, tá certo? Então, como a última semana de Jesus começou no domingo, né? Domingo de Ramos, né? Aquela entrada de Jesus ali. Como começou então no domingo e não na segunda, né? Hoje é segunda-feira. Então, no episódio de hoje, como eu disse, vai ser talvez o devocional maior. Talvez a gente gaste aqui, juntando com o que eu já falei, mais uns 20 minutos para frente ou 25. Acredito que no máximo isso, né? Então, hoje nós abordaremos domingo e a segunda-feira, né, da Paixão de Cristo, ou da última semana de Jesus aqui na Terra. A partir de amanhã, né, assim queira o Senhor, assim o Senhor permita, né, terça-feira, seguiremos então dia a dia os últimos passos de Jesus até a cruz. Antes, porém, de vermos aí o domingo e a segunda, aqui um pano de fundo de tudo, né, que a gente vai ver aqui nessa semana. Então, a chegada, né, do rei, a chegada de Jesus. Quando nós consultamos aí os calendários, né, calendário cristão, e você remonta lá para o ano 33, né, aproximadamente, né, a maioria dos estudiosos vai fechar nisso. O ano era 33 depois de Cristo, né, descer o ano do Senhor ali. E o que é que estava acontecendo? O entusiasmo ali no ar fresco, né, da primavera de Jerusalém era palpável. Naquele período ali, milhares de peregrinos judeus, né, se reuniam, vindo ali de todas as partes do mundo, para a festa da Páscoa. E se espalhou então a notícia de que Jesus, né, um rabino, profeta e curandeiro itinerante, né, com 30 e poucos anos, vindo da Galileia, havia então ressuscitado, né, Lázaro dentre os mortos. Retirado-se então de Betânia, uma aldeia a apenas alguns quilômetros aí ao leste de Jerusalém,
e refugiado aí em uma cidade no deserto chamada Efraim, né? João 11, versículo 54, tá certo? Mas que estiveram em Betânia ali durante todo o fim ali de semana anterior à Páscoa, né? Então João 11 também, a partir do versículo 55 até lá na frente, versículo 11 do capítulo 12, você vai encontrar. Então abra sua Bíblia aí nos Evangelhos, né? Nós vamos então estar acompanhando, né, alguns versículos, não todos, porque senão a gente vai demandar muito tempo, mas você pode ir marcando aí, né? Sempre a gente vai estar citando aqui os versículos, os irmãos podem anotar aí e conferir, tá certo? Em seguida. Então, João capítulo 12, né? Nós vamos já ler aí um texto, tá certo? Então, o que foi que aconteceu? Muitos foram até Betânia, né, para ver Jesus e Lázaro. Daqueles peregrinos, então, ali, né, um punhado creu em Jesus e retornou à capital com relatos, né, de seu poder milagroso, inclusive, né, para ressuscitar mortos. Né? Então, abra aí a sua Bíblia em João 12, né, versículos 9 ao 11. Né? João 12, versículos 9 ao 11, né? Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, né, aquele quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então percebam aí, né? As multidões que se reuniam ali para a Páscoa em Jerusalém, nesse momento em que está acontecendo tudo isso, eram como um barril de pólvora pronto ali para explodir ao contato com a menor faísca. Né? Então, cheio até a tampa com fervor messiânico e ódio ao domínio romano. Né? Então, versículos 17 e 18, aí mesmo de João 12, nos diz o seguinte: dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Então, o clima, né, aqui em Jerusalém começa a mudar, em Israel começa a mudar. Então, ventos de revolução, né, sopravam ali no ar de Jerusalém. Então, ventos de revolução ali estavam soprando, né, em Jerusalém, no ar da Palestina, durante o primeiro século. E Jesus, né, com toda a autoridade que tinha para ensinar e a capacidade ali espetacular que ele possuía para capturar a atenção e a imaginação das massas, né, ambas acentuadas pelo poder que ele possuía para curar, expulsar demônios e até ressuscitar mortos, fazia aí a massa de gente ávida, né, por um libertador questionar, né? Será que aquele, né, Nazareno não seria de fato o Messias, né, tão esperado ali, o Messias de Israel? Em contrapartida, né, o que é que acontece? Para conquistar e manter o poder, os romanos até matavam, né, o que de fato eles faziam ali com bastante eficácia. Mas eles estavam aí em um impasse, né? Nesse momento eles se encontravam em um impasse. Como eles seriam capazes então de calar, né, um líder que quando quisesse era capaz de ressuscitar até mesmo os mortos? Então, depois de guardar o sábado, né, do entardecer de sexta-feira até a noite de sábado em Betânia, Jesus, ele então se levantou, né? Jesus, ele se levantou ali e domingo de manhã para entrar na cidade de Jerusalém. Então, quando você consulta os calendários, você vai para lá, né? Aí buscando essa data, né? A maioria dos estudiosos fecham em 29 de março, né, de 33. É interessante isso, né? Aqui eu não sei se dá para ter certeza disso. Mas o primeiro dia da semana da sua vida ali na terra era o domingo, dia 29 de março, ali em Israel. Dizem aí a maioria dos estudiosos. Então, o domingo, né, Jesus, ele entra em Jerusalém.
Nós temos esses relatos em Mateus capítulo 21, versículos 1 ao 11, nós temos Marcos 11, do 1 ao 10, nós temos Lucas 19, do 29 ao 44, e nós temos também João 12, a partir do versículo 12. Então, o que é que acontece? As multidões ali da Páscoa e os habitantes de Jerusalém estavam cheios de expectativas, né? E expectativas messiânicas, né? Interessante. E Jesus não os desapontou. Então, no domingo de manhã, domingo pela manhã, seguindo viagem ali para Jerusalém, Jesus e seus discípulos estavam no Monte das Oliveiras. De lá, Jesus então envia ali 2 de seus discípulos para a aldeia vizinha, né, a Betfagé, tendo-os ali instruído a buscar um jumentinho, né, sobre o qual ele montaria para a entrada triunfal em Jerusalém. Então, aquela ação simbólica de Jesus, né, e intencional, comunicaria claramente ali sua realeza às multidões alvoroçadas de peregrinos ali da Páscoa que se encontravam na cidade, né, cumprindo então a profecia de Zacarias 9:9, né? Jesus ali então cumpria a profecia de Zacarias 9:9, que dizia que o futuro rei de Israel viria montado aí numa cria, no lombo de uma cria de jumenta, né? Então percebam aí que nada mais humilhante, né, para quem se autodeclarava rei. Afinal, o que é que acontecia com os conquistadores, né? Os conquistadores montam cavalos brancos, né? Não em jumentos. Mas Jesus era diferente, né? Ele era manso e humilde de coração, como ele mesmo diz. Então, enquanto Jesus, montado no jumentinho, descia o Monte das Oliveiras, em direção à Cidade Santa, as multidões então interpretam corretamente ali parte daquela ação, né? E com alegria estagiante responderam com gentileza, espalhando mantos e folhas de palmeiras. Vamos ler um pouquinho desse texto, né? Lendo aí o texto de Mateus 21, né? Mateus 21, a partir do versículo 1, nós temos o seguinte: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, né, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe, que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. E aí o texto vai falar, né, aquilo que nós acabamos de narrar. Então você pode acompanhar aí o texto de Mateus 21 para frente, ou em Marcos capítulo 11, ou em Lucas 19, ou em João 12, você vai encontrar esse relato, né, aí da entrada de Jesus, tá certo? Então, retribuindo aquilo que Jesus estava fazendo, né, com alegria extasiante, né, responderam ali aquela multidão com gentileza, espalhando mantos aí e folhas de palmeiras em seu caminho para criar aí um tapete, né, real. E enquanto isso, a multidão aclamava Jesus como rei, né? Jesus estava sendo aí aclamado como rei enquanto ele entrava na cidade, né? E eles diziam ali: hosana ao filho de Davi, né? Bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, abençoado é o reino vindouro de nosso pai Davi, né? Aí Mateus capítulo 21 versículo 9, Marcos 11 versículo 10, né? Então percebam aqui, as multidões estavam declaradamente aclamando Jesus como rei, né, em vez de César. A cidade inteira estava abalada, né, com os acontecimentos ali, e a multidão continuava espalhando ali a notícia para qualquer pessoa em Jerusalém que ainda não tivesse ouvido, né, sobre Jesus. Você percebe isso aí nos versículos 10 e 11, né, de Mateus, né, versículos 10 e 11, né?
E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Né? Então, percebam aí a entrada, né, de Jesus em Jerusalém. A cidade inteira estava abalada com os acontecimentos, né? E a multidão continuava espalhando aí a notícia para qualquer pessoa, em vez ali, né? Aliás, a qualquer pessoa que ainda não tivesse ouvido, né, sobre Jesus. Alguns fariseus, eles instruíram o Senhor a repreender as massas, né, por julgarem então perigosa aquela exuberância messiânica. Mas Jesus, ele se recusou a corrigir ou reduzir a aclamação que ele recebia ali em sua entrada na cidade. Né? Mateus capítulo 21, versículos 15 ao 17, né? Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Né? Então, seria difícil, irmãos, aqui subestimar, né, a instabilidade política e religiosa que estava sendo ali incitada pelas ações de Jesus. Os fariseus, eles foram pegos de surpresa, né, e não tinham ideia de como responder aos romanos. Né? Capítulo 12 de João, versículo 9. Capítulo 12 de João, aliás, versículo 19. João 12, 19. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Então até mesmo os fariseus ali estavam em dificuldade, né? Eles não sabiam como agir, né, nesse momento que eles estavam então vivendo. Era algo novo. Né? Então até aquele momento, no ministério de Jesus, ele ainda poderia ter uma vida longa, né, feliz e pacífica. Mas suas ações no domingo de Ramos, né, no domingo da entrada dele, desencadearam uma série de eventos que de duas uma: ou poderia resultar na derrubada dos romanos e dos líderes religiosos no poder, ou culminariam aí em seu caminho ali para a morte, né? Ou culminaria aí na sua morte, né? O que era mais fácil. Então Jesus, ele tinha ido longe demais. Não haveria então como voltar atrás. César jamais permitiria algum rei rival. O interessante é que quando nós então vamos a Lucas, capítulo 19, vamos abrir aí, Lucas capítulo 19, versículo 41, Lucas 19, versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então percebam aqui, irmãos, né? Quando Jesus ele se aproxima da cidade, Cristo ele chora, ele havia chorado. Aí mesmo em João 12, né, Jesus ele prediz a sua morte. Alguns gregos que estavam entre os peregrinos aí da Páscoa tentaram uma audiência com Jesus. João ele não registra qual teria sido a pergunta que esses gregos aí fizeram ou queriam fazer. Mas Jesus os respondeu predizendo sua morte, né, descrevendo-a
como sendo o propósito pelo qual ele veio a esse mundo, né? João capítulo 12, versículo 27. Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então, percebam aí, né, que quando Jesus fala isso, João 12, 27, olha o que é que então acontece. Pai, glorifica o teu nome. Versículo 28 de João 12. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então, uma voz do céu, estrondosa como trovão, afirmou o compromisso de Deus de glorificar seu próprio nome através da morte de Jesus. E isso vai, né, sendo dito aí mesmo em João 12, versículos 28 e 29. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, né, foi um anjo que lhe falou. Né, foi um anjo que lhe falou. Então, meus queridos irmãos, Jesus ele continuou a esclarecer o tipo de destino que o aguardava. Morte por crucificação, né? Sendo levantado da terra, né? João 12, 32. No entanto, com a sua morte, Jesus daria em Satanás, né, um golpe esmagador, né? Lá mostrado, né, e também mencionado na oração do pastor Gedanias no início, Gênesis 3,15. Então, a multidão judaica, é claro, ali, não estava gostando daquele tipo de conversa. E objetou ali que, de acordo com a lei mosaica, o Messias deveria permanecer para sempre, ou seja, jamais morrer. Jesus ele não respondeu diretamente à objeção, mas ordenou que se andasse enquanto havia luz, né? Isso é, o próprio Jesus, a luz do mundo, né? João 8, versículo 12 e João 9, versículo 5. E que se cresce na luz para se tornar então filho da luz antes que ela se esvaísse e as trevas chegassem. Né? João 12, versículo 35 e 36. Antes do dia terminar, do domingo, né? Antes de retornar com os 12 para Betânia, no final do domingo, Jesus ele visitou ali o complexo do templo de Jerusalém, né? Ele continuava perturbando o status quo, né? Aquela vida normal ali, o status quo religioso ali daquelas pessoas, né? Curando cegos e coxos e recebendo louvor de crianças. Então aquela visita inicial ali ao templo preparava o cenário para os eventos inesquecíveis, os mais importantes da história, que ocorreriam a partir do dia seguinte, da segunda-feira. Então, olhando aqui para esse pano de fundo do domingo, né, o que nós podemos aprender, né, fazendo a aplicação aqui desse dia de Jesus, do domingo? Mas antes, percebam que Jesus ele foi até lá, o templo, né, no domingo, em Marcos 11, versículo 11. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, o que ia acontecer no outro dia, de fato, era algo impressionante, eventos aí inesquecíveis, né? Mas aquela visita inicial ao templo preparava o cenário para esses eventos inesquecíveis, né? Os mais importantes da história, que ocorreriam ali a partir do dia seguinte, segunda-feira. Mas olhando aqui para o domingo, né? O que nós podemos aprender? Qual a aplicação, né, nós podemos extrair desse incidente do domingo da última semana de Jesus, a entrada triunfal, né, de Jesus em Jerusalém, também essa visita rápida ao templo, né, onde ele só observou. Né? Então, aqui, o que nós podemos aprender? Qual a aplicação nós podemos aqui extrair desse incidente aqui do domingo da última semana de Jesus? Uma sugestão: ao olharmos para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e vermos a forma como a multidão o aclamou, né? Ao mesmo tempo, preste bem atenção,
Ao mesmo tempo que nós sabemos que adiante no tempo, aqueles mesmos que aclamaram Jesus como rei, gritariam lá na frente: crucifica-o. Olhando então para isso, nós aprendemos o quanto é fácil se criar uma imagem ideal de Deus e de um Salvador, segundo o nosso coração enganoso. Os judeus, irmãos, eles queriam um libertador, um Messias político, vitória sobre tudo e sobre todos, para desfrutarem nesta terra, para gastarem em seus próprios prazeres. Eles eram adúlteros. Enquanto acharam que Jesus os serviria, o aclamaram. Mas tão logo descobriram que ele, Jesus, era o que deveria ser e não o que eles esperavam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles o trocaram por Barrabás e o mandaram para a cruz. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Versículo 21. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Então percebam aqui como é fácil, né, criar uma imagem ideal de Deus de acordo com o nosso coração enganoso. Enquanto essas pessoas acharam que Jesus os serviria, o aclamaram. Mas tão logo descobriram que ele era o que ele deveria ser, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não o que eles esperavam, eles o trocaram por Barrabás e o mandaram para a cruz. Então a pergunta para nós encerrarmos o domingo aqui é: quem é Jesus para você? A Bíblia diz que ele é a luz do mundo, o caminho para Deus, o único, a verdade de Deus e a vida proporcionada por Deus. Ele é a ressurreição e a vida, o pão e a água da vida, o bom pastor. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus para você? Segunda-feira, 30 de março do ano 33. Olha o que é que acontece. Quando Jesus e seus discípulos, eles estavam retornando para Jerusalém na segunda-feira de manhã, Jesus, com fome, ele viu uma figueira frondosa, mas sem frutos. Uma figueira bonita, verde, né? Mas sem frutos. Então Jesus amaldiçoa aquela figueira. O interessante é que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós encontramos Israel sendo frequentemente caracterizado como figueira no Antigo Testamento. Jeremias 8, Oséias, Joel. Alguns estudiosos dizem que a maldição de Jesus lançada sobre a figueira simbolizava ali o julgamento de Deus sobre uma nação que tinha uma aparência externa de vitalidade, mas falhava vergonhosamente em dar frutos de vida espiritual. Mas vamos lá, Jesus passa, amaldiçoa aqui essa figueira e tal. Jesus então volta à cidade. Com os eventos fascinantes do dia anterior, né, o domingo, ainda frescos na mente daquelas pessoas todas, o que é que acontece? Os olhos de todo mundo estavam voltados para Jesus quando ele entrou no templo na segunda-feira de manhã. O que o recém-aclamado Messias da linhagem de Davi faria para estabelecer seu reino? Jesus não perdeu aí tempo, né, respondendo a esse tipo de questionamento e prosseguiu resoluto. Vamos aí para Mateus novamente, capítulo 21. Mateus capítulo 21. Versículos 12 e 13.
Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, olha a atitude de Jesus aqui, né? Quando ele entra no templo. Os eventos fascinantes que haviam acontecido no domingo estavam frescos na cabeça do povo. E aí, o que é que essas pessoas tinham na cabeça? O que é que esse Messias, né, o recém-aclamado Messias da linhagem de Davi, fará para estabelecer aí o seu reino? Jesus, ele não perdeu tempo aí respondendo a esse questionamento e prosseguiu resoluto até adentrar no templo. Por causa de sua visita na noite anterior, né, lá no relato de Marcos, no capítulo 11, Jesus sabia exatamente o que ia encontrar lá. Cambistas, comerciantes, ali na corte ou pátio dos gentios, né? Vendendo animais. E esses animais eram vendidos aí de forma hiperflacionados, né? Para sacrifícios. Aqueles especuladores ali se aproveitavam da devoção religiosa dos peregrinos da Páscoa, que deveriam pagar tanto o imposto do templo, como apresentar animais sem mácula para o sacrifício aí a um custo exorbitante, né? Então, consumido pelo zelo sagrado e pela justa indignação, Jesus, ele virou as mesas, né, e cadeiras dos cambistas, deixou as cadeiras lá e mesa de pernas para o ar, expulsou do templo os comerciantes e os clientes com a mesma indignação e impediu a entrada de quem estava carregando mercadorias para venda. Ele então começou a ensinar as pessoas que o templo deveria ser uma casa de oração para todas as nações. É o que os profetas falaram lá atrás, Isaías, Jeremias. E não um covil de ladrões, onde os ricos e poderosos exploravam aí os pobres, né, sob o disfarce de facilitar a adoração a Deus. Então aquelas ações furiosas de Jesus desafiavam diretamente a liderança religiosa judaica, que era cúmplice ali e provavelmente, né, os líderes judeus se beneficiavam com toda aquela flagrante corrupção, né, da devoção ao Deus que mantinha a aliança com Israel. Então os principais sacerdotes, escribas e fariseus, né, líderes do povo, começaram desesperadamente a procurar uma maneira de acabar, né, com Jesus, procurando uma maneira, né, de acabar aí com Jesus. Não apenas Jesus estava desafiando diretamente a autoridade judaica, como também os romanos. Eles não precisariam mais de desculpas para exercer a força se houvesse ali alguma instabilidade civil em decorrência dos atos e das palavras de Jesus. Então, em contraste a reação ali da casta de líderes religiosos, as pessoas comuns amaram o que Jesus estava fazendo. Elas amaram o que elas estavam vendo. Jesus estava agindo e ajeitando as coisas exatamente como o Messias deveria fazer. Eles pensavam. Ao mesmo tempo, porém, ao purificar o templo, Jesus selava ainda mais sua sentença de morte. Por quê? Porque os que estavam no poder, irmãos, eles não tolerariam uma afronta à autoridade deles naquele nível. Jesus deveria morrer, é o que estava na mente daqueles líderes agora. Então, quando a noite da segunda-feira chegou, Jesus e seus discípulos deixaram Jerusalém mais uma vez. Marcos capítulo 11, versículo 19. Marcos 11, versículo 19. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Né? Então, mais uma vez, Jesus sai da cidade, termina aqui a segunda-feira, né? E com isso, nosso devocional também está indo embora, mas antes, a aplicação da segunda-feira. O que é que nós podemos aprender? Qual a aplicação nós podemos extrair desse incidente da segunda-feira da última semana de Jesus? E aqui, de novo,
para nós pensarmos. Ao olharmos então para a forma como Jesus Cristo amaldiçoou a figueira a caminho da cidade na segunda-feira de manhã, por constatar que nela havia folhas, mas não frutos. Então, ao olharmos para essa cena de Jesus amaldiçoando a figueira, cheia de folhas, frondosa, mas sem frutos, e também observarmos a fúria com a qual ele purificou o templo ali de Jerusalém, nós aprendemos, irmãos, o quanto o Senhor Jesus Cristo, ele abomina profissão de fé sem coração. O quanto o Senhor Jesus Cristo, ele abomina profissão de fé sem vida espiritual de verdade. Ritualismo religioso sem vida de coração. Nós aprendemos o quanto Jesus abomina a perversão da fé e da verdade revelada nas Escrituras. Então a pergunta que fica para nós meditarmos: como está o seu coração? Como está o nosso coração? Pessoal, você que nesse instante, finalizando aqui, imagine seu coração como um templo no qual Jesus caminha, procurando o fruto da oração, da adoração, da vida piedosa. Então imagine seu coração como um templo em que Jesus caminha, procurando o fruto da oração, da vida piedosa, da adoração. Aliás, se você já recebeu o Senhor com arrependimento e fé, de fato seu coração é templo de Cristo. Pois bem, enquanto Jesus caminha então e olha em volta, o que ele vê? E o que ele diz para você? Passe algum tempo com essa imagem, Jesus caminhando no seu coração, olhando, o que ele vê? E o que ele diz para você? Passe algum tempo aí com essa imagem e use essa imagem como um meio de oração, um diálogo sincero com Deus. Pergunte a Ele o que Ele deseja que você faça para que você seja mais útil. Pergunte a Jesus o que você precisa ou o que precisa ser mudado na sua vida. Peça a Ele graça sobre graça, para você se voltar diariamente a Ele em oração, calçada da palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós temos aqui muitas lições. O tempo ele é curto, infelizmente, a gente não pode adiantar demais para que os irmãos não cansem e me deixem só, né? Mas muitas coisas nós podemos aprender. Curvemos nossas cabeças e vamos orar. Como eu disse, hoje foi um pouquinho longo, mas amanhã, a partir de amanhã, vai ser menor. Os devocionais serão menores, porque os dias não tem muitos detalhes até chegar lá na sexta-feira, né? Nós temos um detalhe maior a partir dali, né? O sábado também é tranquilo, até que chega então a ressurreição no domingo. Vamos orar então nesse instante. Pai Santo, Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra, ó Pai, que é viva, santa e eficaz. Como é bom, ó Pai, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Vemos, ó Pai, como o Senhor veio, ó Pai, a esse mundo por causa do teu amor para conosco, enfrentando, ó Pai, tudo que enfrentou para cumprir, ó Pai, e realizar completamente a obra da redenção. Te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que nos edifica e nos faz crescer espiritualmente. Que os teus servos, ó Pai, possam se dedicar cada vez mais ao estudo dela, para que haja, ó Pai, crescimento, para que haja edificação do teu corpo. Obrigado, ó Pai, por cada um desses irmãos que dispuseram um pouco do seu tempo para estar juntamente conosco. Derrama tuas bênçãos, ó Pai, sobre a vida de cada um. Abençoa, ó Pai, fortalece, supre, ó Pai, cada uma das suas necessidades.
Que o Senhor, ó Pai, derrame tuas bênçãos sobre a vida, ó Pai, de cada um desses irmãos e irmãs amadas. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a passar por esse tempo tão difícil de maneira confiante, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa o teu servo, ó Pai, o pastor Gedanias, ali à frente da IBR do Novo Oriente. Cada um dos irmãos, ó Pai, que ali também congrega. Obrigado, ó Pai, pela vida do teu servo. Que o Senhor continue usando, ó Pai, para louvor e glória do teu santo nome. Obrigado também, ó Pai, pela vida de cada um desses irmãos. Irmão Josemi, representando a congregação ali. Que o Senhor também continue cuidando dele, fortalecendo, ó Pai. O Senhor sabe o quanto nós oramos, ó Pai, por ele, pela sua família. E nós te louvamos pelo que o Senhor tem feito na vida dele, tem sido uma bênção. Obrigado, ó Pai, por tudo. Sê, ó Pai, com cada um desses irmãos. Que o Senhor, ó Pai, mais uma vez eu te peço, os fortaleça em meio a esse tempo tão difícil. Tudo isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Se alguém